Hoje eu acordei e me deparei com a notícia do fim de uma era. Oficialmente, Jon Jones se aposentou da sua carreira de MMA. Mas será que ele realmente saiu das lutas em definitivo? Vamos ver. Agora tá mais do que confirmado, pois o próprio Dana White, presidente do UFC, postou um vídeo nas contas do UFC, na conta pessoal dele, anunciando que o Jon Jones teria ligado para ele nessa madrugada, afirmando que ele estaria se aposentando de vez do octógono e dessa vez sem chance de volta. E automaticamente o Tom Aspinall, que é o campeão do cinturão interino dos pesos pesados, virou oficialmente o campeão peso pesado com a saída do Jones. Pra ser sincero, na minha opinião, isso já era um pouco esperado do Jon Jones, porque tinham vários rumores de que em algum momento o Jon Jones acabaria enfrentando o Tom Aspinall, que veio de 3 vitórias consecutivas, 2 por defesa do cinturão interino, mas sinceramente, na minha visão, nas redes sociais, o Jon Jones sempre deixou muito claro de que ele não tinha intenção nenhuma de lutar contra o Aspinall, ele sempre desconversava. Recentemente ele participou de um podcast em que logo no começo, quando o cara fez essa pergunta pra ele, ele saiu do meio da entrevista, então ele pra mim deixou muito claro de que isso não estava nem perto dos planos dele e que sinceramente ele tá pouco se lixando se iam retirar o cinturão dele ou não. Então, no fim das contas, ele preferiu ele mesmo abrir mão disso e falou pro Dana, ó, toma aí que não me interessa mais isso, tô caindo fora do UFC. Mas eu não acho que esse é o fim do Jon Jones nas lutas. Por quê? O Jon Jones sempre falou muito sobre o legado dele, que ele não queria lutar apenas contra um garoto que tá vindo de algumas vitórias consecutivas, se referindo ao Aspinall, e que ele queria lutar contra lendas. Entre elas, uma das lendas citada foi o nosso brasileiro, o Alex Poatan Pereira, que também demonstrou um interesse em lutar contra o Jon Jones, inclusive teve muito esse papo sobre ele subir de categoria para os pesos pesados. Só que agora, com a saída do Jon Jones no MMA, talvez essa luta seria um pouco mais difícil de acontecer. Entretanto, todavia, eu acho que essa luta ainda pode acontecer, só que não dentro do octógono, mas sim num ringue de boxe. E eu acredito que o Dana White já tá armando esse plano aí já faz um bom tempo. Pois não é de agora que o Dana White tá explorando novos empreendimentos no mundo da luta. Começando com o Power Slap, e agora oficialmente ele abriu o UFC BJJ, que vão ser com lutas de jiu-jitsu, como o próprio nome sugere. E ele confirmou que ele tem planos de abrir uma liga de boxe, que inclusive muito provavelmente vai ser aberta para lutadores do UFC. Que inclusive o próprio Poatan disse que teria interesse em voltar e fazer uma luta, porque ele já lutou no passado no boxe profissional. Eu genuinamente acredito que em um futuro próximo há a possibilidade da gente ver Jon Jones e Poatan fazendo uma super luta de boxe. Isso se confirma ainda mais porque esse ano o Dana White afirmou que ele está planejando fazer a melhor luta de 2025. E isso cairia perfeitamente para ele abrir essa nova liga de boxe que ele tá planejando. Pô, seria uma luta insana que todo mundo pagaria para ver. Vai me falar que você não gostaria de ver essa luta? Pra ser bem sincero, eu nunca achei de que essa luta entre o Poatan e o Jon Jones no MMA fosse acontecer, porque apesar do Poatan tava numa sequência muito boa de vitórias e tava planejando subir de peso, não tinha como passar pelo Aspinall. E lutar contra o Aspinall, o próprio Jon Jones sabia que seria muito arriscado. É um cara muito mais novo, que tá vindo com uma sequência de vitórias muito boas, e o cara ainda tá com aquele sangue nos olhos de querer aquele cinturão, porque, poxa, ele já defendeu o cinturão interino umas 3 vezes. Vai quebrar recorde de cinturão interino agora? Mas agora que ele oficialmente abriu mão do cinturão do UFC, eu acho que o caminho estaria livre para ele fazer essa tão sonhada luta de Jon Jones versus Alex Poatan. Poatan que no passado já demonstrou interesse em querer fazer uma luta com o Jon Jones, então acredito que agora talvez seja o momento certo. Apesar de que ainda não tem data confirmada e nem se realmente os lutadores do UFC vão poder migrar para um boxe e vice-versa. Obviamente, muita gente vai acreditar que essa aposentadoria do Jon Jones é só uma estratégia de marketing e que em algum momento ele vai acabar voltando, talvez depois que o Tom Aspinall perder o cinturão. Existe essa possibilidade, eu acho pouco provável. E sinceramente, eu não sei se eu queria que ele lutasse contra o Poatan, porque apesar do Poatan ter uma defesa de quedas muito boas, o Jon Jones, poxa, sempre foi um lutador extremamente completo e seria uma luta muito perigosa para o nosso brasileiro. Já no boxe, eu acredito que o Poatan teria muito mais chances, principalmente nessa fase atual da carreira. O Poatan tem uma trocação fora de série que todo mundo já conhece.
E ele, querendo ou não, tá muito mais na ativa do que o John Jones, apesar deles terem a mesma idade e hoje em dia estão praticamente com o mesmo peso. Não sei se essa luta aconteceria no peso meio pesado ou no peso pesado. Acredito que como o Poatan teria interesse de subir no MMA para a categoria de cima, então faria mais sentido a luta de John Jones e Poatan já ser realmente num peso pesado. Mas me fala aí, você pagaria pra ver essa super luta de boxe entre os dois? Comenta aqui embaixo. E fala aí quem que você acha que ganharia, Poatan ou John Jones? Tanto no MMA quanto no boxe. Valeu, até a próxima.